Onde está atualmente o primeiro time a ser campeão brasileiro de Valorant? Não sei. Muitos de vocês já ouviram falar do time Game Landers, porém alguns não chegaram a acompanhar esse time que foi simplesmente o primeiro time da história a ser campeão brasileiro de Valorant. O jogo foi lançado oficialmente em junho de 2020 e a Game Landers dominou o cenário brasileiro ao levantar incríveis 7 títulos nesse mesmo ano, sendo considerado por todos como o melhor time do Brasil. O time era composto por Niang, John, FZN, Joe e MWZ, além do coach também, obviamente. Tá pegando eu? No ano do lançamento do jogo, em 2020, a Riot Games, que é a empresa criadora do Valorant, lançou o primeiro campeonato oficial chamado First Strike Brasil, que contava com vários times como Pen Gaming, Avan Liber, T1, Imperial, B4, dentre outros. E a Game Landers simplesmente macetou a PEN na final por 3-1, se consagrando o grande campeão daquele torneio e, entre aspas, sendo o primeiro time campeão brasileiro de Valorant. Esse time foi montado por amigos que já jogaram juntos e se enfrentaram em outros jogos, principalmente no Point Blank, que tiveram carreiras de grande sucesso. Porém, muitos de vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com esse time, onde estão os jogadores, o que aconteceu com a organização, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Guilherme Niang Coelho sempre foi muito apaixonado por jogos FPS e desde muito novo viveu a época nostálgica dos jogos de tiro. Niang jogou vários jogos FPS, como por exemplo o jogo chamado Combat Arms até o ano de 2010, onde ele migrou para o Point Blank. Aos 11 anos ele já começou a participar de pequenos campeonatos e aos 13 ele já jogava sua primeira seletiva para o Campeonato Mundial de Point Blank. Naquele momento ele percebeu que jogar profissionalmente era seu sonho e se jogou de cabeça nesse universo gamer em busca do Campeonato Mundial de PB. Aos 14 anos ele ganhou seu primeiro campeonato presencial e com muita dedicação, esforço, levando muita porrada nas costas e engolindo muita porra calado, ele finalmente conquistou o Campeonato Mundial do ano de 2018. No dia que tu matou no X1, só porque tu é mestre, mas tu não me aguenta no X1 não, seu otário. Apesar de ser um campeão mundial, o cenário do jogo não era nada rentável. Dificilmente os jogadores conseguiam viver do jogo e pelo futuro incerto ele decidiu cursar Ciência da Computação na Universidade Federal do ABC e trabalhar no Itaú. No ano de 2020 ele decidiu largar tudo e tentar novamente competir profissionalmente, porém dessa vez no Valorant, fazendo parte da equipe Game Landers, onde ficou até outubro de 2022. Após isso, Niang começou a participar frequentemente de transmissões da Riot como caster e isso deu muito certo. Ele sabia se comunicar muito bem, entendia bastante sobre o jogo e por ter muito carisma não conquistou apenas a equipe da Riot, mas também o público de Valorant. Atualmente, em novembro de 2023, Niang é caster da Riot e em suas horas vagas ele realiza streams de Valorant mostrando todo o seu dom de tiltar o Spaca. Filha da puta! Vai tomar no cu, velho! Ah, mano, é muito troll, velho. Valnei John Reis conheceu os jogos de tiro através das finadas lan houses e desde muito novo começou a competir no universo de Counter-Strike 1.6. Porém, com a chegada do Point Blank ele decidiu migrar para o jogo e tentar se tornar um campeão mundial. Seus olhos brilharam quando ele viu o primeiro campeonato mundial em 2011 e percebeu que precisava conseguir viajar também para representar o Brasil no campeonato de PB. Com o tempo, John montou sua equipe e chegou a jogar uma final seletiva que valia vaga contra seu futuro companheiro de Game Landers chamado Joe, onde venceu a partida e finalmente conseguiu representar o Brasil no Mundial. Apesar de não ter vencido, aquela viagem foi uma experiência incrível que o fez ter certeza de que era aquilo mesmo que ele queria para o resto de sua vida. Aos 18 anos, John precisava escolher uma carreira e seu pai o pressionava para que ele seguisse o caminho dos estudos, porém ele optou por ir atrás dos seus sonhos. Depois de muitas brigas e desavenças com sua família por não ter escolhido uma carreira mais garantida, ele teve que se virar com pequenas quantias de dinheiro que recebia de premiações de campeonatos, mas obviamente isso foi um período muito difícil em sua vida. No ano de 2013, após sua equipe perder a seletiva para o Mundial de Point Blank, John e seu amigo Joe decidiram tentar por um tempo a carreira em um novo FPS chamado Assault Fire, onde chegaram a vencer ninguém mais, ninguém menos do que a lenda Fallen no campeonato WCG. John e Joe viajaram com um time para disputar o campeonato mundial na China, porém eles perderam e junto aos problemas internos o time foi desfeito. As tentativas de viver do jogo continuaram por vários anos até quando ele migrou para o CSGO, mas novamente suas tentativas falharam.
Os conflitos em sua casa a cada dia aumentavam mais porque seus pais estavam preocupados com sua carreira profissional, e por pressão de seu pai ele começou a fazer faculdade enquanto tentava conseguir o sonho de viver profissionalmente dos jogos. Em 2016, após 3 anos tentando incansavelmente, John e Joe conseguiram entrar em um time bastante competitivo e conseguiram a vaga para o tão sonhado Mundial de Point Blank, onde a dupla conseguiu vencer o Mundial e levar uma boa grana para casa. Após o Mundial, seu time se desfez e John decidiu largar a carreira competitiva para cuidar de seu pai, que havia sido diagnosticado com câncer, e só voltou 2 anos depois, em 2019, quando seu pai já estava se recuperando. Após um período difícil de sua vida, ele foi incentivado por sua namorada e amigos a tentar novamente seguir o seu sonho. E depois de se juntar com seu amigo Joe, eles montaram um time no FPS Zula, onde conseguiram a vaga para disputar o Mundial, porém seu medo de desapontar seu pai foi um grande empecilho. Após dizer para seu pai que queria novamente tentar jogar o Mundial, finalmente ele o apoiou no seu sonho, abre aspas. Ele viu, falou que eu cuidei dele e sentiu mal por ter me pressionado durante tanto tempo. A gente chorou juntos, foi uma parada muito forte. Ele me disse para seguir o meu sonho e fazer o que eu gostava. Foram anos esperando isso do meu pai e ele foi me falar no momento mais difícil da minha vida e da vida dele. Fecha aspas. Apesar de não terem vencido o Mundial, aquela nova chama se reacendeu e serviu como um incentivo para tentar alcançar novamente o seu sonho de se tornar um jogador profissional. E no ano de 2020, após o lançamento oficial do Valorant, ele e seu amigo Joe se jogaram de cabeça no projeto, onde foram contratados pelo time da Game Landers. John foi considerado um dos jogadores com a melhor mira do Brasil no Valorant e conquistou vários campeonatos com a Game Landers, onde permaneceu até o início do ano de 2021 para o novo projeto do time da NiP. Pela NiP, infelizmente, John não conseguiu ganhar nenhum campeonato e o time se desfez após o anúncio de que não iria participar da franquia dos times da Riot. Em novembro de 2022, John se juntou ao time da Red Kennedys em busca da vaga para o VCT Brasil, porém com o péssimo desempenho o time não conseguiu se classificar e após um mês de contratação da nova line, a Red optou por encerrar o contrato com 5 jogadores, incluindo John. Atualmente, em novembro de 2023, John está sem equipe e, de acordo com alguns comentários da comunidade, ele decidiu dar uma pausa na carreira. Eu não sei se essa informação procede, pois eu não encontrei nenhum post dele falando sobre isso, mas de toda forma eu desejo todo o sucesso do mundo para o John e que ele volte a competir novamente em busca do seu sonho. Fernando FZN Cerqueira, desde os 12 anos, já participava de campeonatos no Counter-Strike e mesmo com seu pai o proibindo de participar dos campos que muitas vezes aconteciam em cidades vizinhas, ele ainda assim teve o seu destaque entre os jogadores. Assim como seus companheiros de Game Landers, ele também jogou o Point Blank na adolescência, onde aos 15 anos se classificou para um torneio presencial em São Paulo e saiu campeão do torneio. No ano seguinte, FZN foi campeão mundial de Point Blank ao lado de Joe e John pela equipe 2K, porém quando o time se desfez por falta de apoio no PB, ele decidiu focar em outro jogo que estava sendo lançado, o League of Legends. FZN chegou a vencer alguns pequenos campeonatos por lá e após não conseguir se classificar para o Campeonato Brasileiro de LoL, ele abandonou o competitivo do game até iniciar no Valorant quando o beta do jogo foi aberto. Na Game Landers, FZN ficou do ano de 2020 até outubro de 2022, onde após sair assinou com a ODK para disputar o Challengers Brasil. Porém, os resultados da equipe não foram satisfatórios e devido ao cenário incerto para times de fora da franquia, a organização decidiu em encerrar suas atividades no Valorant. Atualmente, em novembro de 2023, FZN ainda tem vínculos com a organização da ODK, porém ele quer competir e está disposto a receber propostas de outras orgs de Valorant. Como citado na história anteriormente, Jonathan Joe Glória esteve ao lado da trajetória de John e basicamente eu não encontrei muitos relatos sobre seu passado, mas basicamente ele ficou na Game Landers até junho de 2021 e após sua saída assinou com a Vivo Cage. Por lá, Joe protagonizou uma grande polêmica no cenário de Valorant, onde a Riot alegou que ele estava utilizando de um bug ilegal da câmera do Cypher e o resultado disso foi uma penalidade aplicada em 6 rounds revertidos. Na Vivo Cage ele ficou até junho de 2022 e após sua saída ele entrou para a NiP na função de coach, porém o time encerrou suas atividades no Brasil após não ser incluído na franquia da Riot. No final de 2022 ele teve uma rápida passagem pela Red Kennedys e atualmente em 2023 ele está ativo no cenário como coach da equipe inclusiva da Loud. Aos 12 anos de idade, Leonardo MWZera Serrati começou a se interessar pelo cenário competitivo de jogos de tiro. Com o sucesso de brasileiros competindo mundialmente no Counter-Strike como Fallen e Coldzera, MWZera viu ali uma nova oportunidade de carreira, inclusive o sufixo Zera ele colocou por ser um grande fã do Coldzera. Jura? Ah, sério?
diabo! Apesar de ter começado cedo no esportes, seu primeiro projeto profissional veio apenas em 2018, quando migrou para o Zula e conheceu seus futuros companheiros de Gamelanders John e Joe vestindo a camisa da equipe Black Dragons. MWZera teve passagens pelo cenário de Zula e também competiu no Rainbow Six, chegando ao Tier 2 do jogo, adquirindo experiência o suficiente participando de campeonatos. Ele viu uma grande oportunidade em migrar para o cenário de Valorant e começou a se dedicar no game, onde pela Gamelanders foi eleito o melhor jogador do Brasil no ano de 2020. Por lá ele ficou até fevereiro de 2022, onde assinou com a equipe Vivo Cage e atualmente em novembro de 2023 ele está na organização da Fúria. MW, apesar de não ter conseguido títulos expressivos na Vivo Cage e na Fúria, seu projeto para 2024 está sendo montar uma equipe escolhida a dedo para conquistar o cenário. Com toda certeza ele já provou que tem muito potencial para bater de frente com os maiores jogadores do mundo e os fãs brasileiros estão bastante animados para ver seu novo time nas franquias. Em 2023, MW é o único que restou que ainda está competindo como jogador no cenário e, de acordo com a maioria dos brasileiros, ele está na lista dos top 3 melhores jogadores do Brasil, mesmo não conseguindo ganhar títulos expressivos após sua saída da Gamelanders, que dominou o cenário em 2020. Infelizmente o time foi se acabando aos poucos justamente porque o meta do jogo foi mudando, novas equipes foram surgindo e os jogadores rivais começaram a entender como funciona o Valorant. Apesar do time não ter dado certo, isso fez parte da história do jogo e sempre será lembrada como um time que trouxe muitas alegrias para os torcedores brasileiros.